Vocês se lembram desse vídeo aqui que a gente comentou no outro vídeo passado? Estou preparando um debate sobre a questão do combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Ele sabe que quando eu for aos Estados Unidos, eu vou levar junto comigo a Polícia Federal, vou levar a Receita Federal, vou levar o Ministério da Fazenda, vou levar o Ministério da Justiça e vou mostrar para ele que se ele quiser de verdade combater o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, o Brasil será parceiro de primeira hora, porque nós temos expertise nisso com a nossa Polícia Federal. Ele sabe que o desejo nosso é colocar os magnatas da corrupção e do narcotráfico na cadeia e para isso nós faremos qualquer sacrifício. Pois bem, vocês estão muito bem lembrados desse vídeo, não é mesmo? E como ele quis tanto a parceria com o Trump, olha só, o Trump também quis a parceria com Lula nesse projeto de acabar com o tráfico. Mas será mesmo que o Lula tá tão disposto assim? Vamos ver. Tanto se arrependeu que Lula suspende viagem aos Estados Unidos que aconteceria neste mês de março para se unir com o Trump na Casa Branca. O que mudou, né, Lula? Você ia lá, se reunir, você ia levar esse tanto de gente para acabar com o tráfico e todas essas coisas, e agora você deu para trás, né? É típico da esquerda. Claro que isso incomodou o Trump, porque agora o Lula, ele está apoiando, ele está do lado daqueles que não deveriam. E é claro que quando você quer fazer o bem, você quer fazer as coisas corretas, e o presidente de um país é a favor de tudo aquilo que é errado, é complicado, né? Governo tenta evitar classificação de facções. Trump pode declarar ao como organização terrorista. É o que o Trump quer fazer, mas o Lula não quer aceitar, ele não concorda com isso que o Trump está falando, né? O Brasil, o governo brasileiro nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o PCC e contra o Comando Vermelho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado, que muitas das vezes vai precisar da cooperação dos Estados Unidos, mas designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, isso vai abrir margem para, por exemplo, um ataque militar norte-americano em território brasileiro. E o Brasil tem como exemplo o que aconteceu na Colômbia, por exemplo, na costa da Colômbia e em países vizinhos. Porque se isso acontecer, se de fato o PCC e o Comando Vermelho for designado como organização terrorista internacional, elas vão se juntar a um grupo que tem como, por exemplo, no México, o cartel do Sinaloa, o cartel Jalisco Nova Geração, na Colômbia tem o Clã do Golfo, no Haiti o G9 e Família, no Equador os Los Choneros, e as fontes ligadas ao governo norte-americano que atuam aqui no Brasil dizem que esse processo para reconhecer o PCC e o Comando Vermelho dessa maneira já está bem adiantado, está sendo tocado pelo secretário de governo Marco Rubio, que Marco Rubio sofre pressão inclusive de países aqui da região como a Argentina para tocar de fato isso e levar ao Congresso norte-americano, que seria a próxima e última etapa, e enquanto isso o governo já vai tentando evitar que isso aconteça, através do diálogo. Segundo fontes, Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, ele está tentando contato com o Marco Rubio desde o fim da semana passada, o que ainda não se concretizou. A ideia é, de fato, demonstrar as ações que o governo brasileiro vem fazendo. Ou seja, né, o Lula não quer que mexa com os meninos dele. Ele diz que dá conta, deixa com o Brasil, deixa com a gente que a gente dá conta, não precisa que ninguém se meta, não precisa que os Estados Unidos se meta. Porque, na verdade, o Lula ele está na mão, né, porque agora estão mexendo com os meninos dele, e quem tá mexendo com o Lula nesse momento é peixe grande, é porque o Trump, se ele quiser, ele faz assim, pronto, resolveu. O Trump ainda tá tentando conversar para ver se o Lula toma ciência do que tá acontecendo, porque se o Trump quiser, olha, vocês sabem, né? E aqui eu trouxe mais um vídeo agora do Donald Trump, que nós vamos assistir. And Tara, and some of you are in danger. I mean, you're actually in danger. It's hard to believe. But we're working with you to do whatever we have to do. We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Boom. Right into the living room. That's the end of that cartel person. Pois é, o Trump perdeu a paciência. E como o Lula não foi convidado a participar da reunião, ele ficou muito triste por não poder participar, por não ter sido convidado. Mas o que iria adiantar, né? Mesmo se ele não está de acordo com o que é melhor para um país. Agora vamos ver a reportagem da CNN Brasil, entender agora os planos do Trump em diante. Uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse à CNN que o governo Trump espera mais ações do Brasil
para combater os cartéis de tráfico de drogas. A apuração é de Priscila Asbeck e da Luciana Tadeu, que tem as informações para a gente ao vivo, direto de Buenos Aires. Luciana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, essa afirmação de um integrante do Departamento da Defesa dos Estados Unidos acontece no contexto de uma Conferência das Américas contra os cartéis, que foi realizada hoje na sede do Comando Sul dos Estados Unidos, na Flórida, e que reuniu líderes militares de diversos países, tanto da América Latina como do Caribe. Porém, o Brasil não participou desse evento. O Departamento de Estado, o Departamento de Defesa, procurado por nós, nem o Itamaraty, confirmaram se o Brasil foi convidado para esse evento. Porém, uma fonte do Departamento de Defesa afirmou que o fato de alguns países não estarem participando desse evento não reflete uma mudança de postura no relacionamento da defesa dos Estados Unidos com outros países, nem prejudica o diálogo contínuo, exercícios e outros engajamentos de rotina e atividades essenciais dos Estados Unidos com os países que não participaram. Porém, essa fonte também diz nessa explicação que espera que Brasil, Colômbia e Uruguai façam mais nesse combate aos cartéis, ao tráfico de drogas. O Brasil, então, tanto o Brasil como Colômbia e Uruguai não participaram desse evento, que contou com a participação de diversos países, como Argentina, Bahamas, Belize, Bolívia, Chile, Equador, aliados do governo de Donald Trump. Também contou com a participação do Paraguai, mas não do Brasil, e isso chamou, claro, a atenção. Porém, apesar da gente não ter tido essa confirmação sobre se o Brasil foi convidado ou não para esse evento, fontes do governo brasileiro afirmaram para a gente que essa questão do crime transnacional tem sido uma questão conversada, tem uma questão da agenda bilateral com os Estados Unidos, inclusive no âmbito da preparação da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington, que deve acontecer nas próximas semanas, e que essa é uma questão que tem sido tratada. Porém, a postura desse integrante do Departamento de Defesa dos Estados Unidos é justamente dizer que os Estados Unidos esperam que tanto o Brasil como Colômbia e Uruguai façam mais no combate aos cartéis. Esses países que não foram convidados a participar da reunião do Trump, claro que são países com pensamentos completamente diferentes do Trump. O Trump já cansou de falar que ele gostava muito do Bolsonaro, que eles tinham uma mentalidade muito parecida, muito próxima em relação a cuidar do país, e que com o Lula não tem conversa, com o Lula não dá para fazer negócios, porque com o Lula ele tem uma mentalidade de continuar ligado ao terrorismo, de continuar ligado aos terroristas e continuar afundando cada vez mais o nosso país. Então não tem como o Trump ter qualquer tipo de acordo com o Lula, ainda mais que a conversa era em relação justamente a acabar com o narcotráfico e como colocar o Lula nessa conversa se o Lula é a favor disso. Tanto que a gente viu que ele suspendeu a sua viagem aos Estados Unidos. Lula está visivelmente apavorado. Ele finalmente entendeu que Trump não irá parar e está assistindo de camarote a sua quadrilha, o Foro de São Paulo. Enfim, vamos ver o pronunciamento, o vídeo do Lula, né? Depois de tudo isso que tá repercutindo, o Trump tá bravo, o Trump quer agir, o Lula não entra em acordo porque o Lula tá protegendo os meninos dele, ele não quer acabar com o narcotráfico, sendo que ele falou que se o Trump precisasse fazer negócio com o Brasil pra acabar com o narcotráfico, ele seria o primeiro a se unir, porque ele tem sangue de lampião e não sei o que, e agora ele deu pra trás. Tá do presidente da África do Sul, né? Ele tá lá numa visita com o presidente da África do Sul, falam sobre parceria, né? Veja, repare como o seu presidente do amor está abatido, está sem saber o que fazer, está sem o seu aliado, que o seu aliado foi capturado, não é mesmo, Nicolás Maduro, e agora ele não sabe o que fazer, porque ele tá ali, ó, tá no meio do fogo cruzado, porque um lado o Trump quer que ele haja, porque se ele não agir, o Trump vai agir e olha, ele vai se lascar muito, que o Trump pode fazer com ele o que fez com o Nicolás Maduro, e outro lado tem os amiguinhos dele ali, que ele também não pode soltar a mão, né? Então ele tá num fogo cruzado, agora ele não sabe o que fazer. Olha só a aparência, o aspecto de abatido e de preocupado e de perdido, que ele não sabe mais o que fazer. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa... É um país tão pacífico, né, Lula? É um país tão de paz, de amor, que não quer guerra com ninguém, que não quer maldade com ninguém, mas que morre mais gente todos os dias no Brasil do que em uma guerra, do que na guerra lá da Ucrânia, lá com a Rússia. É um país tão pacífico, de tão paz e amor, que morre gente todos os dias.
né? Os teus amigos lá, né, que furtam o celular e tiram a vida da pessoa. E, nossa, é tanta coisa que eu não posso nem falar aqui na rede social. E agora não poderia faltar um vídeo de um petista vindo defender o seu presidente do amor. Em defesa da soberania do Brasil, em defesa da nação brasileira. O Brasil não é um puxadinho do Trump. Para que se estabeleça a verdade, é importante que se diga o que está por trás da proposta do Trump em inserir as organizações criminosas, o PCC e o Comando Vermelho, como terroristas. Para que o povo brasileiro entenda o que está por trás dessa proposta, eu quero aqui explicar para vocês. Mas antes, é preciso esclarecer o que o governo do presidente Lula tem feito para enfrentar o crime organizado no Brasil. Nós nunca vimos tantas operações contra o crime organizado, como, por exemplo, a Operação Carbono Oculto, em que o governo do presidente Lula estrangulou boa parte do sistema financeiro que sustentava o crime no Brasil. Sem dinheiro, o crime não funciona. O governo do presidente Lula também enviou... Mas quem sustenta o crime no Brasil? Fica a pergunta, quem é que sustenta o crime no Brasil? Por que não ajudou na Operação do Rio de Janeiro, quando Cláudio Castro fez a Operação no Rio de Janeiro? Por que o Lula não mandou lá os carros blindados para subir o morro? Por quê? Porque o Lula não deixou, né? Lula combate o crime organizado. Gente, isso é pra dar risada. Se não é o seu presidente do amor que protege, defende e financia tudo isso, é quem? Quem? O Congresso Nacional, a PEC da Segurança Pública, que fortalece as ações junto com os governadores e, quando preciso, até com as guardas municipais, para que a gente possa derrotar o crime no Brasil. Essa PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está aguardando a votação do Senado Federal. E o governo do presidente Lula vai continuar avançando. Sabemos que para enfrentar o crime organizado é necessário descobrir onde eles guardam o dinheiro. Cada vez que o Lula vota para a presidência, o crime organizado só aumenta. Os roubos só aumentam, o furto só aumenta, o assalto só aumenta. E outras coisas piores que eu não posso falar aqui, só aumenta também. Você tem que suspeitar. Se o crime organizado, ele comemora quando você ganha a presidência, algo de estranho tem, né? Lula ganha a presidência. E quem fica feliz? É aqueles que fazem coisas ruins com a população? Alguma coisa de errado tem. No mínimo, alguma coisa de errado tem. Porque, sem dinheiro, nós impedimos a compra de drogas, a compra de armas, a cooptação dos nossos adolescentes e jovens e mais, a corrupção de autoridades, inclusive, muitas vezes, infelizmente, de policiais. O povo brasileiro está vendo o que o presidente Lula faz. Olha só, querendo colocar a população contra a autoridade. Não vou dizer que todos os policiais são corretos, a gente sabe que não, mas ele tratar de uma forma generalizada como se a culpa fosse dos policiais e não daqueles que vendem a droga. E a gente sabe quem paga por tudo isso, a gente sabe quem financia tudo isso. E quer combater o crime em todo o país, com inteligência e muita firmeza. Mas vamos lá, o que significa o que o Trump está propondo? O que significa inserir o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas? Eu vou explicar para vocês. O que diz a lei, preste muita atenção, para que você não seja manipulado e nem você manipulada. Depois de 2001, quando ocorreu o ataque terrorista, esse sim, um ataque terrorista, às Torres Gêmeas em Nova York, o governo americano mudou a sua legislação. Passou a estabelecer que ele pode atuar em qualquer território, portanto, em qualquer país, para enfrentar organizações terroristas quando elas, de alguma forma, afetam seus interesses. Portanto, se os Estados Unidos se sentirem afetados, eles poderão ocupar qualquer país. E mais, com essa medida, o que é pior, o Trump poderá fazer sanções econômicas contra qualquer país que ele julgar importante para combater o terrorismo. Ou seja, com essa medida que o Trump está propondo, ele poderá invadir o Brasil e poderá fazer sanções econômicas contra as... Maravilha! É o que o povo quer. Trump, venha no Brasil e leve Lula e toda a corja dele da mesma forma que você fez com Nicolás Maduro, tá? Para a população de bem, não é ruim que o Trump venha aqui e leve o seu presidente do amor. Outra coisa, o tráfico, quando acontece no Brasil, não acontece só no Brasil. Ele atinge outros países, é o que está acontecendo. Está prejudicando os Estados Unidos. O que acontece aqui está prejudicando, seja a venda de drogas, de arma, ou seja, qualquer outro crime, está prejudicando outros países. Como, por exemplo, você levar a droga do Brasil para os Estados Unidos. Qual é o país que vai querer isso? O país que a gente está, infelizmente, recebe de um bom grado drogas de outros países, não é mesmo? Da Colômbia, de qualquer outro país. Agora, o Brasil, que é um país, infelizmente, tomado pela esquerda e por terroristas, levam droga para os Estados Unidos. E isso está prejudicando a população dos Estados Unidos. Então Trump está cuidando da sua população, protegendo e livrando de gente que não presta. Essa é a verdade, tá?
E é claro que o Trump vai mexer nas sanções econômicas. É claro que vai, porque o Brasil é um país que atualmente não está em concordância com os Estados Unidos. Ele está atrapalhando mais do que ajudando, porque quando o Trump quer conversar com o Lula para entrar num acordo de alguma coisa boa para o país, como por exemplo agora acabar com o narcotráfico e terroristas, o Lula não quer, o Lula não aceita. Então o Trump tem que tomar novas medidas porque está prejudicando o país dele e as pessoas que vivem no país dele. Nossas empresas contra a nossa economia. O que diz a ONU? A ONU diz que um país pode ser invadido É considerado terrorismo o que aconteceu com as Torres Gêmeas. O que acontece no nosso país com as pessoas, com tanta coisa que a gente sabe que acontece, não é considerado terrorismo. Não é um terror que a sociedade, que a população vive nesse país, passando por tanta coisa absurda todos os dias, e coisas que a gente nem imagina que pode estar acontecendo exatamente agora, não é considerado um terror, um terrorista. O que é preciso para ser considerado terrorista no nosso país? que o PCC e o Comando Vermelho são organizações criminosas, são traficantes, são criminosos que atuam no Brasil, inclusive em boa parte do mundo. Todos nós sabemos disso, e é por isso que nós estamos tomando as medidas para que a gente derrote o PCC e derrote o Comando Vermelho. Mas o que significa classificá-los como terroristas? No caso do Brasil, significa que os Estados Unidos podem considerar que essas organizações estão ferindo ou agredindo os interesses americanos. Se eles julgarem que estão... Não só o interesse americano, mas as pessoas de bem que vivem nesse país. O terrorismo, o Trump não quer resolver a questão do terrorismo só por conta do país dele. É claro que tudo são negócios, ele é um presidente. Mas também ele fala várias vezes, e como a gente viu aqui no vídeo dele, que ele fala que ele tem preocupação com as pessoas que vivem no nosso país. Porque pro Trump não existe isso de você viver num país com várias organizações criminosas que não são consideradas terroristas, e que o presidente é o maior cabeça disso tudo e não faz nada pela população. Não entra isso na cabeça do Trump, assim como não entra isso na cabeça de ninguém.